Som. Que bom, vamos começar então, na verdade começar não, continuar o louvor ao Senhor. Nós estamos felizes por estarmos na casa do Senhor, após uma semana de oração, uma semana que nós tivemos batismo, pessoas que se renderam ao Senhor Jesus. E hoje o nosso culto, de uma forma um pouquinho diferente. Quantos de vocês lembram que durante a pandemia nós iniciamos aí as lives, né? Que foi aí o momento que a gente aproveitou aqueles irmãos que não estavam presentes para também poder estar conectados de suas casas. Hoje nós estamos novamente com a nossa live ativa, glória a Deus por isso. Ou seja, sabe o que eu penso sobre isso? Eu penso que pessoas aqui estão ouvindo a palavra de Deus, mas pessoas do nosso bairro também, pessoas de fora do nosso bairro e, por que não dizer, pessoas fora da esfera do Brasil podem estar também assistindo a este culto. Eu lembro que no período da pandemia, algumas pessoas de fora do Brasil ouviam a live da igreja de Sussuarana. Então, Deus seja louvado pela presença de todos vocês aqui. E a vocês que estão nos acompanhando de suas casas através da live, Deus também seja louvado, sejam bem-vindos. Nós vamos começar a cantar o louvor Tudo por Ele. Os céus proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Diante dele nos rendemos, é tudo por Ele, tudo por Ele, a Ele a glória, e para sempre, é tudo por Ele, tudo por Ele. Em oração na palavra seguiremos, em um só corpo rendido à missão, e nossa voz com sons de glória irá romper a escuridão. Diante dele nos rendemos, é tudo por Ele, tudo por Ele, a Ele a glória, e para sempre, é tudo por Ele, tudo por Ele. Seja em nós, e nossa vida só por Ele, a Ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por Ele, a Ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós.
diante dele nos rendemos, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória, e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele, a ele a glória, e para sempre, é tudo por ele, tudo por ele. A ele a honra, a glória e o louvor, que o reino seja em nós, e nossa vida só por ele. Amém. Louvado seja o Senhor, porque é tudo para Ele, né? A semana de oração, os louvores, as pregações, tudo é para Deus. E sem Deus, que seria de nós, né? Nem existiríamos. Por isso, queridos, o prazer que nós temos é estar na casa do Senhor, congregando, nos alegrando, louvando ao seu nome. E nós queremos cantar sobre isso através do louvor, Meu Prazer. Todos juntos então? Em espírito, em verdade, nós te adoramos, Te adoramos, te adoramos. cante mais forte agora. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, Em verdade, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Declara, igreja, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus.
onde flui o amor, onde flui o amor, onde flui o amor. Amém. A paz do Senhor, né, esteja com todos vocês. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do nosso Senhor. Que vocês, todos vocês, sejam muito bem-vindos. Saibam que vocês estão nesta manhã no melhor lugar do mundo. E neste momento eu gostaria de convidar todos. Vamos ficar de pé e vamos juntos entoar um louvor de adoração ao nosso Deus. Aquele que as suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá? Ó guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Que Deus reine em nosso viver. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós tua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Amém. Que nessa manhã o Senhor Jesus seja o centro da nossa vida. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá? Ó guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Reina em nós, venha a nós seu reino.
o centro, seja tudo a todos nós. Amém. Deus seja louvado. Assim como estamos, vamos curvar nossas frontes para fazer uma oração. Pai amado, Pai querido, muito obrigado por nos trazer até a sua santa casa. Abençoa essa programação de hoje e que tudo que venha a ser dito ou cantado seja para honrar e glorificar o teu nome. Abençoa os dízimos e as ofertas e que a gente consiga fazer o nosso melhor aqui. É o que te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém. Já era tarde demais para voltar. Eu estava na garupa daquela moto, sem saber para onde ia. No meio do caminho, Hassan olhou para mim e disse: "Sou xiita, faço parte do Hezbollah." De repente, ele abriu um sorriso enorme, me abraçou forte e disse: "Cara, você é mais muçulmano do que eu." Provai e vede, histórias de fé e fidelidade. Já é tarde demais para voltar. Já era tarde demais para voltar. Eu estava na garupa daquela moto, sem saber para onde ia, atravessando ruas que pareciam cada vez mais perigosas. E cada esquina que eu ia parecia um cenário diferente. No meio do caminho, Hassan olhou para mim e disse: "Sou xiita, faço parte do Hezbollah." Naquela hora eu não pensei em mais nada, apenas meu coração gelou, me passou um calafrio e pensei: o que eu estou fazendo aqui? Senhor, me dá sabedoria. Então, depois de um tempo, chegamos ao topo de um morro. Eu lembro que o vento estava batendo muito forte. Hassan, ele tirou o capacete e perguntou direto para mim: "Você é cristão, não é?" Olhei nos olhos dele e respondi com firmeza: "Sou adventista do sétimo dia e guardo o sábado e sigo os mandamentos de Deus." Ele franziu a testa e começou a perguntar: "Você acredita em Moisés? Em Abraão? Não come porco? Não bebe álcool?" E eu disse: "Sim, vivo pelos princípios da Bíblia. Não como carne de porco, não bebo, não fumo." E assim, eu tive a oportunidade de falar dos meus princípios e a fé adventista. De repente, ele abriu um sorriso enorme, me abraçou forte e disse: "Cara, você é mais muçulmano do que eu." Sorri também e respondi: "E você tem mais em comum com os adventistas do que imagina. O que falta para você se tornar um?" No contexto externo de perigo e de tantas diferenças, acredito que achar um ponto em comum é quase como um bote salva-vidas. Naquele dia, percebi que Deus pode usar qualquer situação para plantar uma semente, até mesmo no meio do território mais improvável. A gente fica esperando a hora certa de fazer o que fomos chamados para fazer. Mas e se a sua hora for agora? Aí mesmo. Ali, entendi que a missão não é sobre nós, é sobre Ele. Provai e vede que é um Deus bondoso. Agora chegou a hora de adorarmos juntos, através dos dízimos e ofertas. Nós vamos agora ter um momento muito especial da nossa programação. Vocês que nos acompanham de casa, nós vamos ter um momento de adorarmos ao Senhor através das nossas dádivas, dos dízimos e das ofertas. Os diáconos estão aqui para fazerem e alçarem os dízimos e ofertas. E nós vamos cantar o louvor Como Agradecer. Então, nesse momento,
todos sintam-se à vontade de também fazer parte dessa adoração ao Senhor. Como agradecer a Jesus o que fez por mim, sem eu merecer. Vem provar o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não poderiam expressar a gratidão que vibra em meu ser, pois tudo devo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória pelo que fez por mim. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória pelo que fez por mim. Quero entregar, Senhor, a minha vida em tuas mãos e quero dar meu louvor pela tua eterna salvação. Com seu sangue lavou-me, seu poder transformou-me. A Deus seja a glória pelo que fez por mim. Amém. Chegou a hora de adorar ao Senhor. Chegou a hora de ouvir do seu amor. Lindas histórias. Bom dia, igreja. que vem ensinar a ser. Este é o momento da historinha infantil e eu quero ver aqui todas as crianças que se fazem presente. Parece que hoje as criancinhas resolveram ficar em casa, né? Tá fartando criança. Não é isso? Mas nós temos aqui crianças grandes que também podem ouvir a historinha, não é verdade? Pronto. Então, além dessas duas criancinhas que tem aqui, tem mais duas crianças ali, que esses meninos eles não querem mais ser chamados de criança não, viu? Chegou nesse tamanho aí, ó, eles quando começa eles estão lá por trás, né? Mas vamos lá. A historinha de hoje tem a ver com a obediência
a Deus, né? E a obediência também aos pais, aos tios, às tias, às avós, né? E na Bíblia, nós vimos a história que Deus, ele deu uma ordem para Adão e Eva. E Adão e Eva, eles deveriam permanecer firmes na ordem de Deus para que vivessem eternamente. Está ouvindo, crianças? Então, o que aconteceu? Adão e Eva terminou desobedecendo a Deus para ouvir a voz de uma serpente, um ser que foi criado por Deus. Como é? Adão. Primeiro foi Eva, exatamente. E segundo foi Adão. Rapaz, os meninos daqui já estão dando aula, gente. Os meninos estão ensinando. Então, eles desobedeceram e quando eles desobedeceram, terminou que eles sofreram o quê? A consequência. Olha aí, tá vendo? Quem é o professor aqui da classe desse menino aqui, gente? Os professores estão de parabéns, viu? Porque está ensinando muito bem. Então, a desobediência dele trouxe consequências trágicas, não foi? Muito bem. Mas é uma pergunta. Vocês já mentiram alguma vez? Fala a verdade. Ó, esse daqui foi sincero. Ó, o outro também disse que já. Já mentiu 2 vezes? Só 2 vezes? Só uma vez? Gente. Muito bem. Mas mentir não pode. Vocês sabem, não é verdade? Mentir pode? Porque a mentira, ela pode prejudicar a si mesmo, como também a outras pessoas. Eu vou chamar aqui meus colaboradores. Eu tenho colaboradores aqui na igreja, sabia? Que na hora que eu vou contar história infantil, aí eu pego e já acerto com meus colaboradores para que eles participem e me ajudem. Não é verdade? Esses 2 meninos, eles são irmãos. Só que eles estão brigados, viu? Eles não estão felizes um com o outro, não. Eles estão brigados. E o de cá parece que acusa o de lá e o de lá diz que não é. Então, vamos ver o que foi que aconteceu? O que foi que aconteceu, meninos? Ele pegou meu celular. Olha, o irmão acusa o outro de que pegou o celular. Escondeu, foi? Escondeu o celular e não achou. Pronto. Então, para resolver esse problema aí, o que é que a gente faz? Vamos chamar a mãe dessas crianças para que ela resolva essa situação. Vamos ver de que maneira ela vai resolver. Porque esse daqui está contando que um pegou o celular. Então, olha para isso. O menino foi... Gente, esse celular aqui de quem é? Não é o seu, não? Mas você disse que o menino pegou seu celular, rapaz. Poxa, e agora? Gente, vocês estão vendo o que acontece com a mentira? Ele mentiu, dizendo que o irmão pegou o celular. E o irmão agora sofreu a consequência da mentira que ele contou. Você viu que lá no Éden, a serpente contou uma mentira e Eva caiu na mentira da serpente. E o que foi que aconteceu? Sofreu a consequência por causa dele. Comeu fruto proibido, não foi? Muito bem. Então, o que nós aprendemos com essa lição, crianças? Que não pode mentir. Muito bem. A mentira, tem um ditado que diz, a mentira tem pernas curtas. Por quê? Porque ela não vai muito longe. Não é verdade?
Quer orar? Quem quer orar? Você quer orar? Você quer falar uma coisa? Pode falar. Hã? Ele está me perguntando o que é perna curta. É um ditado. Porque, imagina, minha perna é maior do que a sua, né? Se a gente andar aqui no mesmo passo, quem chega lá primeiro? Eu. Porque a sua é mais curta do que a minha. A mentira não vai muito longe. No instante ela aparece. Pronto, você vai orar? Pronto, vamos orar. Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Abençoe todos nós que estamos aqui nessa igreja. Abençoe, meu Deus, minha família inteira. Abençoe a família de vocês. Abençoe todo mundo. Que nunca nos deixe faltar. Obrigado. Obrigado por essa igreja. Obrigado por cada nessa vida. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus, amém. Obrigado, crianças. Deus abençoe vocês. Obrigado, adultos. Glória a Deus. O amor de Deus por nós não muda, amém? Daqui de cima eu vejo o tempo passar. Daqui de cima eu vi tudo no mundo mudar. O amor se esfriando, homens construindo planos cheios de si mesmos, da sua natureza má. Daqui de cima eu vi homens falando de amor, pregando vida, mas a morte sendo seu Senhor. Tudo é vaidade, nada é novo por aqui. A corrupção nasceu quando o homem se esqueceu de mim. Eu não mudo, pode o tempo passar. Eu não mudo, pode sua mãe te abandonar. Eu não mudo e pode declarar ao mundo quem sou. Eu sou o que sou, minha palavra não mudou. Eu sou o que sou e minha palavra não mudou. A revelação visível do Deus invisível, dono de tudo, Deus do impossível. Eu sou o que sou e não mudo meu amor. Eu sou o que sou e minha palavra não mudou. A revelação visível do Deus invisível, dono de tudo, Deus do impossível. Você veio pra mim antes de me enganarem, e das escolhas e respostas que eu podia dar, a verdade é quem decide agora por mim. Não me esqueço da sua voz quando falava no jardim. Eu não mudo, pode o tempo passar. Eu não mudo, pode sua mãe te abandonar. Eu não mudo e pode declarar ao mundo quem. Eu não mudo e pode declarar ao mundo quem sou. Eu sou o que sou e não mudo meu amor. Eu sou o que sou e minha palavra não mudou. A revelação visível do Deus invisível,
invisível, dono de tudo, Deus do impossível. Eu sou o que sou e não mudo meu amor. Eu sou o que sou e minha palavra não mudou. Dono de tudo, Deus do impossível. Ele não muda, pode o tempo passar. Ele não muda, pode sua mãe te abandonar. Ele não muda e pode declarar ao mundo quem ele é, quem ele é. Amém. Imagine quanta dor Jesus passou. Imagine o seu rosto e seu olhar. Veja os cravos em suas mãos e em seus pés. Açoitado ele foi, rejeitado ele foi. Ele era o rei, coroado foi, mas a coroa era de espinhos. Foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor. Sou tão pobre, miserável, pecador. No Calvário meu Jesus se entregou, o Cordeiro de Deus, o Filho de Deus, e sobre si levou toda a culpa e dor. Por suas feridas ele nos salvou. Foi por amor, foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você que ele o preço pagou, por amor nos salvou. Sacrifício se fez, aceitou morrer em nosso lugar. Foi por amor, foi por amor, foi por você. Foi por amor,
Foi por amor que Jesus se entregou, que seu sangue jorrou. Foi por você, foi por você que ele o preço pagou. Por amor nos salvou. Eu não sou merecedor deste favor, mesmo assim Jesus me aceita com amor. Amém, glória a Deus. Mais uma vez, quero convidar aqui a Cristina, a diretora associada, a secretária do Ministério Pessoal. Vem aqui, por favor. Nós queremos agradecer juntos pela semana de oração, como já foi agradecido aqui anteriormente, e também queremos agradecer pela vida e a disponibilidade da nossa mensageira, a evangelista Daiane, seu esposo, que também se disponibilizou, trazendo, acompanhando, orando aqui. Hoje estarei com a sua filha. E quero convidar aqui a Daiane, por favor. Essa semana nós demos presente para a igreja toda. Alguns ganharam, outros já ganharam. Vem aqui, irmão, por favor. E não vamos deixar vocês de fora, né? Vocês também merecem. Não vai ter sorteio, mas nós separamos algo aqui. Uma pequena lembrança. Deus abençoe a vida de vocês. E nós queremos te desejar que Deus continue usando vocês poderosamente nesse ministério e que muitas almas sejam ganhas para o reino de Deus através da vida de vocês e o poder de Deus em vocês. Então, agora fica aí a Daiane, responsável por a parte ministerial. Salve a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? E você também que sai do outro lado, que a paz do Senhor os alcance grandemente, amém? Deus seja exaltado. Manhã de vitória, manhã de poder, é por causa de Jesus que estamos aqui nessa manhã. É porque Ele nos permitiu levantar. O apóstolo Paulo em Romanos vai dizer que todos os dias somos levados para a morte, todos os dias somos como ovelha levados para o matadouro, mas o Senhor tem tido misericórdia de nós. E é por isso que estamos aqui nessa manhã, pela bondade, pela benignidade, pela misericórdia e pelas benevolências do Eterno. Nessa manhã adorar um Deus santo em um dia santo. Ele vai dizer no livro de Ezequiel, no capítulo 20, o versículo 20, que santificai os meus sábados, porque servirão de sinal entre mim e vós, para que saiba que eu sou o vosso Deus que vos santifica. Aleluia! Ele é o Senhor do sábado. Quem criou o sábado não foi a igreja adventista. Quem separou e santificou esse dia foi o Rei do universo. E a Ele seja exaltado todas as coisas. Ele não se cansa nem se fadiga, porém quando criou todas as coisas, Ele viu que era muito bom, e no 7º dia, Gênesis vai dizer que Ele descansou de toda a sua obra, que como Criador fizera. E aí Isaías vai dizer que Ele não se cansa e nem se fadiga. Então como é que Ele vai descansar se Ele não se cansa e não se fadiga? Aí a gente começa a entender que não foi simplesmente para ter o sábado, mas o sábado foi feito para o quê? Para deleito do homem, para poder o homem adorar e glorificar a Deus nesse dia que é santo. Aleluia! Deus seja exaltado. E esse mesmo Deus está no meio da igreja. Aleluia! Aplauda Ele nessa manhã, aplauda Ele nessa manhã. Ele é poderoso e Ele merece a nossa adoração, a nossa exaltação, porque Ele é soberano.
Só a Ele devemos tributar toda a excelência do poder e toda a plenitude. Vamos, nessa manhã, uma vez mais, falar com o Senhor, como o irmão falou hoje. Tive a alegria de estar aqui e trazer a Adriane, a minha filha, né? Tá ali, ela está fazendo evangelismo ali na igreja de Abrantes. Mas hoje conseguiu estar aqui conosco, amém? Fique de pé, para a igreja te conhecer. Deus seja louvado. Vamos abrir as Sagradas Escrituras no livro do Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Desde já quero agradecer a Deus pela oportunidade de eu conhecer mais um povo dele que vai morar no céu. Foi bênção passar essa semana de oração aqui com vocês. Deus seja exaltado por esses momentos que passamos aqui. Agradeço o carinho de todos, que Deus continue abençoando a todos grandemente, amém? Continue orando pela vida da evangelista Daiane. Amanhã, pela misericórdia, inicio 21 noites de evangelismo. E a minha voz precisa estar bem, ainda não está, mas o Senhor é fiel e Ele pode todas as coisas, amém? Nossos amigos sejam abraçados pela pessoa do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você que está em casa, ou na rua, ou no trânsito, mas está vendo aqui essa mensagem nessa manhã, também abra sua Bíblia onde você estiver. Se não tiver Bíblia aí, fique atento para ouvir o que a palavra do Senhor tem a nos dizer nessa manhã. Fechamos os olhos para falar com o Rei do Universo, o dono da casa e o dono da vida. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, tributamos a Ti toda a honra, toda a glória e toda a exaltação. Porque nunca se viu um Deus como o Senhor, que é eterno, que é soberano, que é inabalável, é invencível, é insubstituível. E o seu trono não há sucessor, porque o Senhor reina pelo século dos séculos. Amém, Senhor. Nessa manhã a Tua igreja, ela veio te adorar. Ela veio glorificar o Teu nome, porque reconhecemos que só Tu é digno de toda a adoração. Te agradecemos pela semana que passou, pelo cuidado, pela providência. E nessa manhã, ó Deus, a Tua palavra está aberta. Abre também os nossos corações para que venhamos ouvir esta palavra. Essa palavra que o Teu servo disse lá em Timóteo, que deveríamos examiná-la porque julgamos ter nela a vida eterna. E ela é apta para correção e para educação na justiça. Então que ela venha nos corrigir, que ela venha nos educar, que ela venha nos orientar, porque só nela encontramos a vida eterna. Fica conosco e me usa nessa manhã, para que uma vez mais direcionada e guiada pelo Teu Espírito Santo, eu fale à Tua igreja. Me usa para falar o que o Senhor quiser, porque o Senhor é que manda, o Senhor é que é o dono, o Senhor é que pode todas as coisas. Fica conosco, que eu oro em nome de Jesus o justo. Amém. Atos capítulo 1 e o versículo é o 6. Então, que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que Israel restaurará o reino de Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer os tempos ou época que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isto, Jesus foi elevado às alturas. À vista deles, e uma nuvem o encobriu os olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles. E lhe disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para os céus, virá do mesmo modo que vocês viram subir. Glorifique a Ele por essa palavra. Que palavra poderosa e soberana acabamos de ler nessa manhã. Deus seja exaltado. Aqui é a continuação do propósito do Calvário. O Senhor Jesus, Ele nasceu, Ele padeceu, Ele morreu, mas Ele ressuscitou, aleluia. E depois que Jesus, Ele ressuscita, Ele, depois da Páscoa, fica ainda 40 dias
Aqui no livro de Atos, no capítulo 1, versículo 3, vai dizer que o Senhor ainda fica 40 dias ainda com o seu povo. E esses 40 dias fortalecendo, ajudando eles, antes dele ir para a sua ascensão. E quando ele vai agora subindo, e a palavra do Senhor, no Salmo 24, versículo 7, ali agora Davi retrata pelas palavras do Eterno, ele subindo, ele diz: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó portas eternas, para que entre o Rei da Glória. E aí é Jesus subindo. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, poderoso nas batalhas. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Quem é esse, o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. Ele é o Rei da Glória. Abram para ele entrar. Por quê? Porque ele venceu a morte. Aleluia. E ele está sentado à destra de Deus, o Pai, esperando só um momento de vir buscar a sua amada e eterna igreja. Aleluia. Ele ali agora sobe e vai ao céu. E nessa narrativa que fizemos aqui tem duas promessas. Uma já foi cumprida, em parte, e a outra ainda será cumprida. Aqui agora o Senhor disse que não cabe o discípulo saber a época nem os tempos, mas que ele ficasse em paz, confiante. Por quê? Porque ele não os deixaria órfãos. Ele enviaria, aqui tem dizendo o texto, eles enviariam o Espírito Santo. Para que o Espírito Santo? Para fortalecer a igreja. Porque uma vez que a igreja primitiva foi levantada pelos apóstolos, e ali agora o Senhor, aquele que dava força, poder para os discípulos, aparentemente iam ficar dispersos. Aí ele disse: não vou deixar vocês sozinhos, vou dar poder, vou dar autoridade, e os milagres que eu fiz vocês farão maiores. Se vocês viram fazer grande prodígio, fica tranquilo, que aquele que vem vai ser derramado sobre vocês, e vocês vão ser cheios de poder e autoridade. A igreja de Deus, ela tem o Espírito Santo. Ela tem poder. Ela tem fogo e ela tem autoridade de Deus. Precisamos usar essa autoridade, querido. Precisamos entender que não somos pessoas comuns. Somos pessoas cheias do poder do Espírito Santo de Deus em um mundo de trevas. Ali os discípulos estão agora cheios do poder do Espírito Santo em um mundo de trevas, e Deus era com eles como ele é com sua igreja. Deu o Espírito Santo para fortalecer, para instruir, para direcionar, para pregar o evangelho e para direcionar. Para quê? Para eles se fortalecerem, para esperar o momento da vinda do mestre, porque ele prometeu que viria. Só que tem pessoas que acham que ele não vem mais, ou pensa que ele retarda a promessa, e aí esquece de tudo que ele fez e que ele falou, e começa a viver como quer, do jeito que quer. E aqui a palavra do Senhor diz que ele vai subindo, e os discípulos angustiados, tristes, olhando para cima. Tipo assim, ele está indo e agora vamos ficar só, não ficará órfão. Ele enviou o Consolador. Onde é que está Deus agora? No trono. E aonde é que está Jesus? À destra de Deus, o Pai. E quem está aqui agora, hoje na igreja? O Espírito Santo passeia no meio da igreja. Ele está aqui, aleluia. Ele está no meio da igreja. Do mesmo jeito que ele derramou o Espírito Santo, ele fez a promessa. Não estão olhando assim para o alto. Por que vocês estão olhando assim para o alto? Ele está dizendo o seguinte: olha, não fique assim não, eu vou voltar. O mesmo Deus que você viu subir, ele voltará. Mas enquanto isso, anuncia que o rei vem. E a igreja está aqui fazendo o quê? Ela está esperando o Senhor voltar. Só que ela não espera calada nem de braço cruzado. Ela tem que anunciar a obra do Calvário. E que o rei que morreu e ressuscitou vem buscar a igreja. Só que a gente pensa que está muito demorado. Por exemplo, quantos anos tem que eu espero Jesus? 23 anos. Porque tem 23 anos que eu aceitei a ele. Então estou esperando ele. As promessas de Jesus, elas não ficam em vão e nem volta vazia. A palavra de Deus no livro de Isaías, no capítulo 9, versículo 6. O Senhor, ele fala através de Isaías que ele dará um filho, que ele enviará um Messias. E o governo estará sobre o ombro dele, ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, para a eternidade, Príncipe da Paz. Ele está profetizando a vinda de Jesus.
Só que dessa profecia de Isaías até Mateus, aonde o Cristo vem nascer do ventre de Maria, leva-se 700 anos, 7 séculos. E as pessoas, talvez, por essa profecia de Isaías ter acontecido lá 700 anos atrás, pensassem, ele não vem mais. Eu quero te dizer uma coisa nessa manhã. Do mesmo jeito que ele prometeu que vinha e veio, ele voltará de novo. Ele vem buscar a igreja, completar a obra do Calvário, querido. A festa será linda, majestosa e gloriosa. Oh, aleluia. Ele voltará para buscar a igreja. Só que tem pessoas que pensam, mas será que ele vem mesmo? Está demorando tanto. Sabe por que ele não veio ainda? Porque ele é longânimo. Palavra do Senhor no livro de Pedro, no capítulo 3, o versículo 3, o Senhor vai dizer: dos últimos dias virão os seus escarnecedores com os seus escárnios, dizendo: aonde está a promessa da sua vinda? Porque desde quando nossos pais dormiram, disseram que ele ia voltar, mas até agora ele não voltou. E aí no mesmo capítulo 3, agora o versículo 9, ele vai dizer o seguinte: não retardo eu, o Senhor, a minha promessa. Tenho sido longânimo para que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao pleno arrependimento. A pergunta é: se Jesus voltasse agora, para onde você iria e como você estaria? Então não reclama que ele ainda não veio. Porque ele tem sido longânimo, dando oportunidade. Quantas pessoas estão aqui que ainda não se batizou? Quantas pessoas estão aqui que já se batizou, mas está vivendo uma vida leviana ainda? E precisa entrar no centro da sua vontade? Você que já tem um encontro com Cristo, você não se prepara, você tem que andar preparado, porque a trombeta vai tocar. A trombeta vai tocar. Precisamos viver a altura do rei que vem nos buscar. Tirar de nós o que não louva, o que não agrada a ele, porque ele diz: eu vou preparar o lugar, e quando eu preparar o lugar, eu voltarei. Para que onde eu sou estejais quem? Vós também. Ele foi preparar o lugar. E como nós estamos nos comportando? Como é que está a nossa vida, a nossa entrega, a nossa comunhão? Não devemos simplesmente lembrar de Cristo na semana do Calvário, porque isso é um memorial na semana. Porém, tem que ser eternizado em nossas vidas pelos séculos dos séculos que Jesus fez no Calvário por nós. E a maior promessa que ele deixou na Bíblia ainda vai se cumprir, que é a sua volta. Ele vem nos buscar, porque ninguém vai pagar uma televisão e vai deixar na loja. Ninguém compra uma casa e deixa parada. Ninguém ali agora vai comprar algo, um carro, e vai deixar lá na concessionária. Se comprou, pagou, vem buscar. Ele pagou pela igreja. E o preço pago foi sangue. E ele vem buscar porque a igreja é dele. Ele comprou no Calvário, você é dele. Ele vem nos buscar. Agora a minha pergunta para você refletir é: você está preparado para o encontro com o noivo? Você está preparado para se encontrar com o rei da vida? Porque a vinda dele é uma realidade. 700 anos atrás, na época que Isaías profetizou, dizendo que ele viria, muitos desacreditaram. Deu-se uma pausa no tempo. E depois ele vem. E ele agora diz que vem. Mas as pessoas acham que ele não vem mais porque está demorando muito. Ele não está demorando. Ele tem dado a oportunidade para você mudar seu comportamento e se converter de verdade. Para você entrar no centro da vontade dele. O que te motiva a vir à igreja? O que te motiva a estar no culto? O que te motiva a vir aqui? O que é que te faz vir à igreja? Se não for Deus, sua motivação está errada. O que te motiva é estar na presença de Deus. Pessoas dizendo: não, é muita luta, muita dificuldade, não sei se eu vou permanecer, não sei se eu vou ficar. Nessa manhã, se você pensou em parar ou quer parar, pare de parar. Pare agora de querer parar. Olha agora. Nessa manhã eu só quero falar das promessas de Deus. Porque as promessas dele são fiéis. O homem fala agora, daqui a pouco ele mesmo se contradiz. Mas Deus não, ele falou, está falado. Aqui agora o Senhor disse: olha, através do servo dele, Paulo, em Romanos 8:18, ele diz: os tempos, o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que está no porvir. Ele está dizendo: por mais sofrimento que você tem na terra, não chega aos pés, não se compara com a glória que está no porvir. Eu venho buscar a igreja. Só que esquecemos dessa promessa. E as pessoas não têm pregado muito mais sobre a promessa da volta de Jesus. Sempre eu falo isso.
Quando você abre a internet hoje, você encontra lá pregação para tudo, menos sobre volta de Jesus e juízo. Você não vê pessoas falando que... Você vê nas igrejas, outdoor, vê mensagem dizendo: pare de sofrer, hoje é o dia do teu milagre, Deus vai te abençoar, que Deus vai fazer. Só que as bênçãos de Deus para a nossa vida não está focalizada nessa terra e no porvir. Porque tudo que há nessa terra é passageiro. Paulo, ele vai dizer: não se apegue às coisas visíveis, porque as coisas visíveis vai ser desestabelecida, mas as invisíveis vai ser estabelecida. O que é isso? Tudo que você vê hoje vai ser destruído. Mas a eternidade, o céu que você não vê, a realidade que você ainda não vê, ela sim vai ser estabelecida. Então se apegue no porvir, não no que você vê agora. Tudo que temos agora é passageiro e vai se findar e vai se acabar. Eu vejo pessoas se esquecendo da promessa e vivendo como mundano. Lembrando, querendo viver como desse. Ei, você é diferente, não pode viver como pessoa desse século. Se você está decidido e já preparou a bagagem para ir para o céu, todos têm que saber para onde você está indo. Na sua faculdade, na sua escola, no seu trabalho, na sua casa, as pessoas têm que saber qual é o seu destino. O meu destino é mansões celestiais. Qual é o seu destino? Meu destino é as mansões celestiais. Então eu não posso me comportar como todo mundo se comporta. Porque o céu, querido, não é para quem anda no centro da sua vontade, é para quem anda no centro da vontade de Deus. Aí alguém diz assim: eu sou cidadão do céu. Vai doer, mas vai sarar, porque o Deus que abre a ferida, ele sara. Amém? Eu sou cidadão do céu. Eu vou morar no céu dia de sábado aqui dentro, é muito fácil. Você tem que determinar que você está guardando a promessa. É quando você está lá no Egito, lá fora. As pessoas têm que saber qual é o seu destino e para onde você vai. E aí vamos fazer um negocinho aqui. Não vou não, rapaz, que negócio é esse? Você é um crente quadrado. Não, meu irmão. Eu vou para o céu e eu estou me preparando para a combreta tocar e eu subir. O meu negócio não é com a terra. O meu negócio é com o céu. Eu não tenho aliança com a terra. A minha aliança é com o Deus do céu. E às vezes se comportamos do jeito que queremos. Eu vou perguntar agora: como anda você, cidadão do céu, que está se preparando para ir para lá? A palavra de Deus também vai dizer no livro de Salmo o seguinte: quem subirá ao monte do Senhor? Quem se assentará no seu santo lugar? Aquele que é aquele que é limpo de mão e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade e endura dolorosamente, esse subirá ao monte do Senhor. Então não é qualquer um, não é de qualquer jeito. Não é quem dia de sábado canta aqui bonito, quem dia de sábado vem com roupa de crente, mas dia de semana posta no Instagram: tô na academia malhando, glorificando a Deus. Pelo amor de Deus, meu irmão, vai entrar na linha. Irmã, é pecado treinar? Não é pecado treinar. É pecado exibir seu corpo como se você fosse ímpio. Se você está indo para o céu, se comporte como um cidadão de lá. E ainda bota texto. Eu sei que o meu Redentor vive. Está indo para onde assim? É a Jesus que você está pregando? É a Jesus que você está testemunhando? Se eu estou indo para o céu, eu tenho que me comportar como quem está indo para o céu. A promessa é essa: ele voltará. Ele voltará para buscar um povo lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Um povo que se separa, que está no meio do trabalho, mas todo mundo sabe. Ali não participa de tudo, não fala de tudo, não anda em escândalo, porque ele é crente, ele é separado. Porque todos têm que saber que você está indo para o céu e automaticamente eles vão querer também ir para esse céu que você tem pregado que vai. Mas o inimigo tem colocado prazeres, colocado seduções, para que você não foque no foco. E o foco é Jesus. Já vi uma mãe, ela diz assim ao filho: minha filha mesmo, quando era pequena, às vezes eu ia trabalhar, e aí ela chorava muito. Teve uma vez até que ela saiu correndo. Meu Deus do céu, que dia aquele. Fica aqui que mamãe já vai. Chora, chora e não vai. Aí você diz assim: vovó tá chamando, ou titio, ou papai, quem seja, tá chamando ali para te dar o pirulito, vai pegar, ó. Ela corre para pegar. Ela pega, abre, bota na boca, dá 2 chupadinhas no pirulitinho. Aí ela lembra: mamãe, vai procurar. Quando ela olha, a mamãe já foi embora. Aí ela paralisa e entende: minha mãe já foi.
E ela começa a chorar. O que é isso, irmã? Segura. Satanás tem dado pirulita a muita gente aqui. Irmã, não estou entendendo, vai entender agora. Tem dado distrações. Qual é o seu caminho, qual é o foco? O céu. Mas como ele quer te tirar de lá, porque ele também não pode ir e não vai. Aí ele diz, tome isso aqui, se distraia. Se distraia. Para quê? Para quando a trombeta tocar, você entender. Foquei no lugar errado. Nessa manhã Deus está dizendo, volta para o foco. O foco é céu, querido. O foco é céu. O que te traz estar na presença de Deus não é o que Ele vai te dar aqui nessa terra. Talvez você esteja enfermo e diga, irmã, meu foco maior hoje é a minha cura. Ele não é a sua cura. Entenda com carinho e respeito o que eu vou te dizer. E sensibilidade à sua dor. Sabe por quê? Porque ainda que Ele não cure aqui, a vida eterna é garantida no céu. Ainda que não aconteça aqui, sua passagem já está comprada e carimbada a preço de sangue. Então, se Ele não me curar, eu não quero Ele. Se Ele não me der, eu não quero Ele. Não é sobre o que Ele faz aqui. É sobre o que Ele fez lá para me salvar. Então, ainda que eu não tenha aquilo que eu quero aqui, eu sei que o melhor já está por vir, que é a vida eterna. A palavra do Senhor, no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 54, a palavra do Senhor vai dizer para nós o seguinte, olha. Esse corpo corruptível se revestirá de incorruptibilidade. E esse corpo mortal se revestirá de imortalidade. Então se dirá, aleluia. Só Ele pode dizer porque Ele venceu a morte. Ele vai olhar para Ele e vai dizer, aonde está a morte, a tua vitória? Aonde está, inferno, o teu agrilhão? Porque eu fui lá, tomei a chave, venci a morte e hoje eu dou a imortalidade para todos. E você vai ser imortal. Ele é imortal, mas quando a trombeta tocar e o céu se abrir, a igreja do Deus vivo será imortal. Aleluia. Está preparado? Não é super-homem, que só na ficção é imortal. Não é Mulher Maravilha, é realidade, é Bíblia. O céu vai te dar imortalidade, você vai ser imortal. Aí eu te pergunto, está trocando a imortalidade por quê? Está trocando a imortalidade? Não, o médico te dá cura, irmão. O médico te dá remédio. Mas o Deus que disse, porque estou olhando assim, eu vou voltar. Ele diz, eu te darei a imortalidade. O médico te dá paliativo. Mas Deus, Ele te dá vida eterna. O Deus que é eterno, torna os seus filhos eternos. Está preparado para ser imortal? Eu estou preparada, oh glória. Quem está preparado aí, dá um glória a Ele. Diga, eita glória, a raiva do inferno é porque eles não é imortal. Mas você e eu nos tornaremos imortais. Aí está trocando isso por quê? Por um caso, por um relacionamento, por um trabalho. Vou fazer algumas coisinhas erradas que o patrão pede na empresa. Seja fiel a Deus, é melhor do que aos homens. Tem gente que chega ali e veste umas fardas feias, horríveis, para poder trabalhar na empresa. Ah, eu não gosto de vestir essa farda, mas veste por quê? Por que veste? Porque precisa do dinheiro e precisa trabalhar. Aí, Senhor, fala na sua palavra. Seja santo como eu sou santo. Ande no seio da minha vontade. Não se contamine com esse mundo. Aí a gente não quer obedecer a palavra de Deus. Mas quando o homem diz vista e faça isso, a gente faz. Mas quando o Senhor diz andar em santificação, não queremos andar em santificação, porque queremos honrar mais o homem do que a Deus. Fique tranquilo, ouça o que a palavra de Deus te disse nessa manhã. Ei, varões Galileu, do mesmo jeito que você me viu subir, ei, você me virão descer. A trombeta vai tocar, o céu vai se abrir, querido. É uma realidade. A mídia não prega isso porque já está comprada por Satanás. Mas o Deus de paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Alguém diz, eu vou esmagar Satanás debaixo do meu pé. Eu não digo isso não. E a Bíblia não me diz isso. Ela diz que o Deus de paz esmagará ele debaixo dos pés dele. Ele tem autoridade para isso. Ele já está derrotado. Quando Jesus voltar, ele será totalmente exterminado. E para onde você vai?
Aonde é que você quer passar a eternidade? Aonde é que você quer passar a eternidade? Junto com um Deus de paz? Ou quer passar a eternidade caída? A escolha é sua. A gente tem angústia, tem aflições, tem. Mas o Senhor disse no livro de João, no capítulo 16, no versículo 2. Vou retroceder. 16, 20, 21 e 22. O Senhor está ali os discípulos. Ele disse, em breve eu terei que ir. E os discípulos ficam angustiados porque ele disse que tem que ir para o Pai. E eles ficam tristes. O Senhor diz, calma, agora vocês estão sentindo dores. Podem abrir depois e ler. Vocês estão sentindo dores. Será como uma mulher de parto. No momento que ela vai dar a luz, ela sente dores e sofrimento. Mas quando a criança nasce, ela volta a se alegrar novamente. Assim será, aguentem mais um pouco. Porque eu vou para o meu Pai. E eu voltarei. E vos darei alegria. E essa alegria será plena. E ninguém poderá roubá-la de vocês. Oh, glória. Já viu vez ou outra você tá feliz, daqui a pouco não tá mais? Recebe uma notícia, fica feliz, daqui a pouco a notícia é negativa. É um mundo oscilando, é um mundo imprevisível que vivemos. Mas o Senhor está dizendo, fique tranquila. Em breve tudo isso vai acabar. Vocês terão alegria. E ninguém, ele está dizendo o seguinte, e Satanás nunca mais roubará a alegria de vocês, porque a alegria será plena. Aonde será isso? Nas mansões celestiais. Abra a palavra de Deus no livro de Apocalipse, no capítulo 21, para finalizarmos essa mensagem dessa manhã. Segura aí. Quem quer ir para o céu tem que mudar comportamento. Quem quer ir para o céu não tem linguajar mundano. Quem quer ir para o céu não fica guardando rancor. Quem quer ir para o céu libera perdão. Quem quer ir para o céu tem uma vida de acordo com os princípios da palavra de Deus. Quem quer ir para o céu não veste roupa de crente na igreja e roupa mundana lá fora. É roupa de crente aqui dentro e roupa de crente lá fora. Quem quer ir para o céu não adora a Deus só na igreja, adora a Deus lá fora também, porque aqui dentro é fácil ser crente, mas crente de verdade você revela lá fora. É lá fora que você revela, eu sou de Jesus. Certo dia eu estava indo com meu esposo e ali o guarda parou a gente. E aí a carteira de habilitação dele tinha vencido naquele dia a carteira dele tinha vencido. Que ele parou a gente. E aí agora quando ele diz, vou ter que pegar aqui porque a carteira está vencida. Aí eu disse, eu tenho uma minha aqui. Peguei a minha, mostrei a ele. Ele disse, então tudo bem, a senhora vai levar o veículo porque a sua está ainda na validade. Aí ele disse, olha, vai chegar uma multa para vocês caríssima, porque ele estava dirigindo com a carteira vencida. Eu disse, um dia só. Ele disse, não, vai tomar multa. Mas venha cá, chega aqui perto da gente. Vem cá, vem pro cantinho. Chamou eu e meu marido. Ele disse assim, é o seguinte, a gente pode evitar essa multa e chegar lá. É alta, quase R$1.000. Solta um dinheiro aqui pra gente que a gente resolve o problema pra vocês. Eu disse, não tem como, a gente é crente. A gente não se compra e nem se vende, aleluia. Se tá errado, paga o preço, mas a gente não vai se render. Suborno. E aí ele, tudo bem, espera a multa. Quem é fiel a Deus, Deus guarda, irmão. Eu estou esperando a multa até hoje, ela não chegou e nem vai chegar. Oh, glória! Meu irmão, Deus é fiel. Seja fiel a Ele que Ele te honrará. Corria o risco de eu pagar ele, aquele suborno, e a multa assim chegar, porque os homens são corruptos. Mas Deus, Ele é fiel. Deus é fiel. Mas faça isso aqui, rapaz, é rápido, ninguém vai saber. Não é sobre o que os homens estão vendo. É sobre o Deus que vem me buscar, vem e está vendo. Eu preciso viver a altura do céu. Jesus está vindo buscar a igreja.
E ele não vai vir como ele veio. Ele veio como cordeiro. Mas se prepara que quem vai vir buscar a igreja é o leão da tribo de Judá. É o leão da tribo de Judá. Quero finalizar lendo esse texto aqui com vocês. Apocalipse capítulo 21 e o versículo 21. Os 12 portões são de 12 pérolas e cada uma dessas portões é feito de uma só pérola. A praça da cidade é de ouro puro como vidro transparente. Não vi nenhum santuário na cidade, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso. E o Cordeiro. A cidade não precisa do sol nem da lua para lhe darem claridade. Mas a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão mediante a sua luz e os reis da terra lhe trazem a sua glória. Os seus portões jamais se fecharão de dia, pois nela não haverá noite. Aleluia. E lhe trarão a glória e a honra das nações. Nela não entrará nada que seja impuro, nem o que pratica uma abominação, nem mentira, mas somente os escritos no livro da vida do Cordeiro. Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que saía do trono de Deus. Aleluia. Isso aqui, meu irmão, já viu maquete? Já viu maquete? Você chega em um local para comprar um apartamento, uma imobiliária, chega lá, tem uma maquetezinha te mostrando mais ou menos como será a sua casa. Aqui é mais ou menos isso. Jesus deixou uma maquetezinha para a gente escrita. A sua casa aqui na terra, ela pode ser linda. A sua casa aqui na terra pode ser até de vidro, a janela. A sua casa aqui na terra pode ter até porcelanato. Mas a do céu vai ser de jaspe, vai ser chão de ouro. O que os homens brigam hoje lá no céu será matéria de desprezo. Por quê? Vamos pisar. Porque na verdade a riqueza do céu não é o ouro, mas é o Deus que pisa no ouro. Deus está te aguardando e a sua casa está preparada. Eu costumo dizer que a minha casa, diante da minha casa do céu, ela aqui é um barraco. Tem gente que se apressa em tudo. Vamos construir, vamos fazer um errado. Mas tem gente que se apega tanta terra, que esquece que tudo que está aqui vai ser destruído. Só tem uma coisa que não pode ser destruída, que é você, querido, se prepare. Prepara a casa, arruma isso, arruma aquilo. Mas a questão é, está arrumando a sua vida? Está preparando a sua vida para o retorno do mestre? Ele veio, morreu, ressuscitou. E disse que vem buscar a igreja. E ele vem buscar a igreja. Ele vem buscar a cada um que nele espera. Ele diz, aquele que há de vir virá e não tardará. Não tardará. Pode ser tarde para você, mas não se esqueça que para o nosso Deus, um dia é como 1000 anos. E 1000 anos é como um dia. Ele criou o tempo, já disse e repito, e não se limita ao tempo. Não se preocupe com isso. Sabe qual é o perigo? Você descer a sepultura sem estar preparado. Então o convite de Jesus é hoje, se prepare. Se coloque no centro da sua vontade. Se tem coisas que você está fazendo e sabe que não glorifica a Deus, muda hoje, se conserta. Entra no prumo. Ah, mas é porque agora pode. Mas é porque agora a igreja deixa. A minha pergunta não é o que a igreja está deixando. Porque homens se corrompem. A minha pergunta é, Deus autorizou na Bíblia? Porque se ele não autorizou ainda, o que é não ainda continua sendo pecado. E a gente quer não. Isso fica muito sério. Vamos ser mais flexível. Vamos melhorar isso aqui um pouquinho. A Bíblia não mudou, sabe por quê? Porque a porta é estreita e não passou por reforma. O rei que morreu e ressuscitou vem buscar a igreja. Hoje é o dia de você se entregar a Ele. E hoje é o dia de você se consertar diante dEle. Viver no centro da sua vontade. Viver no que assim diz o Senhor. Ele disse que no céu não entrará coisa nenhuma contaminada, nem o que pratica abominação nem mentira. Pede a Deus para repreender todo o espírito de mentira na sua vida. Pede a Deus para te dar um coração aquebrantado. Pede a Deus nessa manhã para te moldar. E o mistério do texto está aqui. Nela só entrará quem
estiver com o nome escrito no livro da vida, onde? Do Cordeiro. Então, se você ainda não está com o nome no livro do Cordeiro, está correndo perigo, viu? Perigão. Porque se o nome não está no livro do Cordeiro, você não está na lista dos que vai ser salvo ainda. Não é eu que estou dizendo, a Bíblia diz. Mas somente vai entrar que está escrito no livro do Cordeiro de Deus. E como é que coloca o livro no Cordeiro, o livro na vida do Cordeiro, irmã Daiane? Só tem um jeito de se batizar. Só. Irmã, por que a senhora falou de batismo a semana toda? Vocês viram que eu falei toda noite de batismo? Falei e vou continuar falando até Jesus voltar. Porque o alvo da pregação não é Deus ficar aqui te dando coisas. As coisas que Ele te dá vai ser destruída. Agora o que Ele quer é só você. Então, preciso colocar o nome. E para colocar o nome lá, tem que nascer na água do Espírito. E só nasce na água do Espírito quem nasce do batismo. Então é necessário nascer de novo. Por que nascer de novo se eu já nasci? Não vou me aprofundar porque o tema não é esse. Mas só deixar aqui frisar para vocês entenderem. Por que nascer de novo? Porque eu nasci uma vez. Agora eu preciso nascer em quem? Em Cristo Jesus, para ter o nome no livro da vida. Ninguém vai entrar em uma festa se não tiver uma pulseira. Porque agora o século 21 para entrar em uma festa tem que ter o quê? A pulseirinha. Entrou sem pulseirinha, é denominado o quê, igreja? Penetra. Negócio aqui assim. Negócio de falar coisa bonita, não. Não foi autorizado. É penetra. Tenta entrar pelo cantinho. Peraí, quero. Tô com não sei o que. Peraí, vou chamar lá dentro pra ver se te conhece. Conhece? Não entra. Aí vai querer entrar no céu. Aí o dono do universo olha assim. Não conheço. Não conheço. É eu que estou dizendo, não, a Bíblia diz. Afasta de mim porque eu não conheço. Então hoje, querido, se ouvires a voz do Espírito de Deus, não endureça o seu coração. Se prepare. Se prepare porque o maior acontecimento da história está para ser uma realidade. Jesus está voltando. E Ele vem com poder e grande glória para buscar a tua igreja. Só vê as mãos do que vai subir. Tira a foto, papai. Pausa para foto. Ô, glória! Queira o diabo ou não, você vai. Queira o inferno ou não, você vai. Sabe por quê? Porque já está pago. Ele já te deu o Espírito Santo para te fortalecer. E se você se sentir fraco, fica tranquilo. Ele diz, meu filho, não tema, porque eu te tomo pela mão e te sustento. A gente vai subir. Você não ouse a desistir, porque a gente tem um encontro marcado no céu, na árvore da vida. Vamos se encontrar com o mestre lá. Ele vem buscar a igreja, se prepare. Vamos ouvir um louvor. Você vai louvar? Começa a partir de hoje a mudar a sua vida. Não pense que vai ser tudo de vez, é instantâneo, querido. Você, quando vai subir um degrau, para ter uma escada, você vai para a laje ou para outro compartimento de cima. Você não vai botar o pé no primeiro degrau e depois no último, não. Você bota o pé no primeiro, no segundo, no terceiro, e aí vai por etapa até você chegar no alvo. Assim é a nossa vida com Deus. Você vai subindo por etapa. E quando você vê, você já chegou no topo. Quando você vê, você já chegou no alvo onde Deus quer, no centro da vontade dele. Não desista não, uma semana de oração acaba. Mas o Deus da igreja, ela continua abençoando e sustentando a sua vida. Não deixe agora para vir na igreja só na próxima Semana Santa, que eu não sei nem se vai até ela. Meu desejo é que Jesus volte antes. Mas eu não posso ser egoísta de pensar só em mim, mas tem pessoas ainda que Ele quer salvar. Mas não sabemos se terá ainda a próxima Semana Santa. Então não espere para vir só na próxima. Ou vir só agora na semana jovem. Ou vir agora só na semana da colheita em setembro. Não. Continue vindo. Continue fazendo sua preparação, sua busca. Talvez você diga, irmã, não me preparei agora porque eu não estou lá pronto. Mas hoje você tem a oportunidade de começar a se organizar. Porque em breve terá o seu batismo aqui.
O foco é esse. Jesus não vem buscar criatura. Ele vem buscar filhos. E para ser filhos tem que nascer dele. A trombeta vai tocar. E eu não vejo a hora de ouvir esse som. Antigamente, quando eu não era evangélica, irmã, eu ficava com medo, viu? Eu não gostava nem que falasse esse negócio que Jesus vai voltar. Eu não estava preparada no mundão, bebendo, fazendo tudo que não presta. Eu, quando falava a volta de Jesus, eu tinha um medo. E quando chovia, que relampejava, dava trovão, o céu ficava aquele negócio trondando. Eu me escondia e ele tinha Jesus está voltando. Eu começava a orar. Ô, Jesus, me perdoa meu pecado, me salva, não leva para o inferno, não. Me perdoa, ficava só de joelhinho lá. Depois que passava tudo, eu via que Jesus não voltou, voltava para o mesmo vidão errado. Fazendo tudo o que eu fazia de novo. E quando vinha a chuva, as trovoadas de novo. Jesus, me perdoa. Até que eu dei lugar a ele transformou a minha vida por completo. E hoje em dia, quando eu ouço uma zoada, um som, quando eu ouço alguma coisa no céu, eu fico alegre, irmão. Eu digo, oh, glória, será que agora que ele está vindo me buscar? Você já voou? Se você voou de avião, maravilha, é muito pouco. Você vai voar nas asas dos anjos. Eita, meu anjo vai me pegar e vai dizer, vambora, Daiane, eu digo, vambora, quem vai subir também? Quem vai subir voando? Meu irmão, a gente vai voando. Por isso que Jesus disse através de Paulo de Coríntio que o nosso corpo será revestido de incorruptibilidade e de imortalidade. E isso será antes da gente subir. Porque senão a gente não consegue romper a atmosfera. Aí o nosso corpo vai ser revestido para poder a gente conseguir subir. A viagem vai ser voando. Eu não sei como é que vai ser, mas eu sei que vai ser gostoso. A gente voa. E quando chegar diante dele, ele dizer, vinde, minha Daiane. Vinde, minha igreja. Vinde, Márcia, Marcos, Felipe. Vinde, João. Vinde. Está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Entrai. E a Bíblia vai dizer em Lucas que ele nos assentará na mesa e ele mesmo nos servirá. Quando você vai para o restaurante, chibarrão, chique, aquele negócio todo, até um simplesinho mesmo, você não vê o dono da pizzaria de avental servindo ninguém. Ele paga alguém e ele fica lá dentro do escritório, só recebendo din-din. Mas Jesus não, ele vai ficar de pé e vai nos servir. Nós temos uma ceia marcada, entenda uma coisa. Antes do sofrimento de Jesus, ele teve uma ceia com o discípulo. E para celebrar o seu triunfo no céu, com o regresso da sua igreja, também será uma linda ceia no céu. Você não estava na ceia da terra, mas você já está carimbado, marcado para participar da ceia celestial. Você não estava quando o Mar Vermelho abriu. Você não estava quando Jesus andou sobre as águas. Mas você vai estar presente, toda a humanidade, quando o céu se abrir e ele nos buscar. Os ímpios vão querer que as rochas caiam sobre eles, vão querer morrer. Mas Deus já paralisou a morte naquele momento. Porque todos vão glorificar o nome de Jesus. E quem não crê em Jesus hoje, irmã Daiane, infelizmente pode não crer nele agora. Pode não se prostrar diante dele agora. Mas a palavra do Senhor diz o seguinte, eu amo isso. Todo joelho se dobrará. Quando se fala todo joelho, até o joelho de Satanás se dobrará. O joelho do ateu se dobrará. Não quis aceitar ele aqui, é uma escolha sua. Mas naquele dia todo joelho se dobrará e reconhecerá. Só o Senhor é Deus. Não é só os salvos que vão reconhecer, não. Toda a humanidade vai reconhecer. Agora, reconhecer e subir só para aqueles que aceitou Jesus aqui. Deus seja louvado. Quem é a primeira pessoa que você quer ver no céu? Quem tem vontade de ver Jesus no céu? Eu não quero só ver ele, não. Eu tenho uma vontade de sentar no colo dele. Ai, que coisa maravilhosa. E ele chega lá e fazer assim, irmão, ó. Passar a mão na minha cabeça. E eu poder tocar nele em carne. Poder abraçá-lo, dizer, Jesus, obrigado por não ter desistido de mim. Você tem vontade de encontrar Jesus face a face? E permanecer vivo? Porque só vamos poder encontrar ele face a face e permanecer vivos, porque ele vai nos revestir de imortalidade.
porque senão seríamos fulminados pela glória do teu poder. Nessa noite, nessa manhã, não saia daqui sem fazer sua aliança com Deus. Você que ainda não fez. E você que já fez, a cada dia esteja parando as arestas e consertando as veredas. Porque se há uma realidade, há uma certeza, é que Jesus virá e não tardará. Venha louvar o nome de Jesus, Adriano. Eu me lembrei de uma reflexão que eu preparei para passar aqui. E eu me lembrei agora e vou finalizar com essa reflexão antes da gente louvar. Eu disse a vocês que ela parecia minha irmã, não parece não? Não vai dizer que não parece não. Tá proibido de dizer isso. Tem que dizer que parece. Tô nova, gente, é isso. É uma reflexão. Talvez alguns já tenham ouvido. Aqueles que não ouviram, vai ouvir nessa manhã. Eu acho ela muito profunda. Me falam sobre um pai. Eu não sirvo para fazer aquelas reflexões assim, melancolosas, não. O negócio é desse jeito. Um pai, ele tinha um filho único. E estourou uma guerra no seu país. E no momento que estoura ali a guerra, ele ali agora decide se preparar, se preocupar, porque ele sabe que os jovens vão ser todos recrutados para ir para a guerra. Primeiramente vai os jovens, que os pais têm mais filhos, só que não dão conta e chama novamente outra leva. E nessa leva os filhos únicos vão. E esse pai tinha só um filho único. E esse filho único agora foi chamado para ir para a guerra e não poderia dizer não foi. Chegando na guerra, guerreando, lutando pelo seu país, protegendo a sua pátria, a sua nação. Esse jovem agora, ele morre no combate à sua nação, para salvar o seu povo. Ele agora perde a sua vida no campo de batalha. E ao perder a sua vida, agora o pai recebe uma ligação triste, que o seu filho havia morrido no combate. Morreu como um guerreiro salvando a sua nação. E ali agora, aquele pai rico, de posses, angustiado, porque nada daquele dinheiro supriria o vazio da alma de perder o seu único. Ele chama ali agora um arquiteto, ele chama agora um pintor, para poder fazer um quadro lindo na sua sala de artes e colocar grande uma moldura do seu filho. E todos os dias o pai ia naquela sala para ver a moldura do filho e olhar o seu filho que se foi. Chega um belo dia, o seu pai ali agora, já velho de idade, ele agora morre. E a esse pai morrer, ele agora tem um testamento e deixa ali com um jardineiro. Não tinha mais herdeiros, não tinha esposa. E ali agora chama o leiloeiro, e o leiloeiro vai agora preparar o leilão. E eles pegam de primeiro a moldura do filho e diz: vamos começar o leilão. E vamos iniciar o leilão com a moldura do filho. Uma moldura simples. E todas as pessoas que estavam no leilão disseram: não quero com esse não. Queremos os outros. Porque o homem, ele tinha muito dinheiro. Então tinha molduras com quadros, com molduras de ouro, com molduras realmente de pintores bem renomados, qualificados, muito conhecidos. E eles querem aquele auge. Não, queremos aquele, o outro. Esse daí deixar para o final, para depois a gente não quer. E aí o leiloeiro diz: não, o leilão tem que começar com esse quadro. E ali preparou tudo. E ele diz: aberto o leilão. Quem dá o primeiro lance pelo quadro do filho? O silêncio imperou na sala do leilão. Ninguém dava nada. Todo mundo quietinho, calado. E aí o jardineiro, percebendo que ninguém dava nada, foi em casa rapidinho. Porque era no mesmo mansão o local que eles preparavam. Foi no seu quartinho humilde, pegou suas economias, veio na sala do leilão e jogou na mesa do leiloeiro. Eu dou um lance. E o leiloeiro animado disse: ele já começamos a dar o primeiro lance. Agora quem dá mais pelo quadro do filho? Quem dá mais? Alguém levanta pra aqui, alguém dá mais. Todo mundo calado, ninguém dava nada. O leiloeiro percebeu um silêncio, então ele disse: já que ninguém dá mais pelo quadro do filho, o quadro do filho foi vendido, o leilão vai ser encerrado. Ele bate o martelo. Pá. E todo mundo grita um alvoroço na sala do leilão. Não pode, como é que pode isso? Nem começou o leilão, você já encerrou o leilão. Queremos comprar essas molduras, queremos comprar essas artes, queremos comprar essas peças. E
E ele disse, está escrito no testamento, aleluia. Quem levar o quadro do filho, leva tudo, glória a Deus. Quem levar o quadro do filho, leva tudo. Vou aplicar rapidinho em nossas vidas. Verdade é que por vezes queremos tudo nesse mundo menos Jesus. Queremos todas as coisas menos Jesus. Mas o que adianta ganhar tudo e não ter Jesus? As pessoas querem coisas mundanas, bonitas. Querem coisas atrativas, aparentes. Mas o meigo nazareno, mas o Jesus do Calvário, aquele que veio da vida, a gente olha e despreza e diz, não, esse eu não quero. Mas não entendemos uma coisa. Quem tem Jesus tem tudo. Agora quem não tem Jesus não tem nada. Você quer ter tudo? Quer ter saúde? Quer ter vitória? Quer ter restauração? Tenha Jesus. Porque se você tem Jesus, você tem tudo. Agora quem está aí tendo tudo do mundo, mas não tem Jesus, verdadeiramente não tem nada. Leve Jesus com você. Leve o quadro do filho. Esse quadro do filho representa Jesus. E o pai que entregou o seu filho representa Deus. Leve Jesus com você. Diga, eu escolho o filho. Porque eu tendo filho, eu tenho tudo. Agora, se eu sair daqui sem o filho, eu saio daqui sem nada. Deus seja louvado. Pode louvar o nome de Jesus. É água. Salve o povo de Deus, com a paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Que bom que estamos juntos nessa manhã para adorar o nosso grandioso Deus. Vamos louvar o nome dele. Aumenta só um pouquinho o playback, por gentileza. Eu nunca poderei retribuir nenhum por cento deste grande amor. Lembro bem do que já fez por mim. Maravilhosa graça me alcançou, mesmo sendo Deus grande como é, despiu de sua glória e me encontrou. Microfone. O autor da fé suportou minha dor, por mim se fez servo, infinito amor. Seu nome é poder e nada pode resistir ao nome dele. O nome dele é Jesus. A morte ele venceu e as trevas não suportam ouvir o nome dele. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Aleluias. E mesmo sendo Deus grande como é, despiu de sua glória e me encontrou. O autor da fé suportou a dor por mim, por você. Ele se fez servo, infinito amor. Seu nome é poder e nada pode resistir ao nome dele. O nome dele é Jesus. A morte ele venceu e as trevas não suportam ouvir o nome dele. O nome dele é Jesus. O nome dele é. O nome dele é Jesus. O nome que está acima de todos os nomes, Jesus, Jesus.
Quando ele fala, a terra estremece. O nome dele é Jesus, o nome que está acima de todos os nomes. Jesus, Jesus. Quando ele fala, a terra estremece. O nome dele é Jesus, e toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Eu creio nisso. E toda língua confessará, todo joelho se dobrará. Adore o nome dele, exalte o nome dele. Aqui tudo é dele, é tudo pra ele. Adore o nome dele. Oh, aqui tudo é dele, é tudo pra ele. Aleluia. Seu nome é poder e nada, nada pode resistir. Aleluia, Senhor. O nome dele é Jesus. A morte ele venceu e as trevas não suportam ouvir. O nome dele é Jesus. Seu nome é poder e nada, nada pode resistir ao nome dele. O nome dele é Jesus. A morte ele venceu e as trevas não suportam ouvir. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. O nome dele é Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aleluia. Fica de pé, igreja. O nome que está acima de todo nome. O nome que todo joelho se dobrará. Aquele que voltará para buscar a igreja e não tardará. Deus seja louvado. Esta manhã vamos orar. Você que está aí do outro lado nessa tela, que ainda não aceitou e não se preparou, a oportunidade agora de você falar com o Senhor. Você que está aqui também nessa manhã que ainda não se preparou, comece a se preparar. E você que já é batizado, não é para estar se preparando, já é para estar preparado. Porque Jesus está voltando. Apresente a Ele agora o que você precisa para poder entrar nas mansões celestiais através de você mesmo. No sentido de que Ele já fez tudo, mas você e eu precisamos fazer a nossa parte. Que é tão pequena, é só aceitar e ficar com Ele até o final. Vamos falar com Ele. Senhor amado, nesta manhã te agradecemos, Senhor. Queremos te agradecer porque o Senhor enviou o seu Filho ao mundo. Não para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Obrigado por ter enviado Jesus para morrer em nosso lugar. Para morrer a nossa morte, nós temos hoje direito à vida eterna. E aqui estamos aguardando o regresso, a volta do Mestre. Aquele que prometeu é fiel para cumprir. Ele disse: eu vou, mas eu volto para buscar a igreja. E enquanto estamos aqui, Senhor, estamos firmados na rocha. Estamos aqui, ó Deus, te aguardando. Nos ajuda, Senhor, nesta manhã te clamo. Tira de nossas vidas tudo aquilo que tem impedido a gente de romper e alcançar o céu. Tira todo o prazer do mundo, carne, desejo.
Tira todo vício, todo eu, caia por terra em nome de Jesus. Tudo aquilo que tem feito separação entre nós e o Senhor agora que venha ser desfeito de nossa vida. E que nós venhamos nos colocar no centro da sua vontade, porque aquele que há de vir virá e não tardará. Nos prepara, porque quando essa trombeta tocar, Senhor, queremos subir voando nas asas do anjo, Senhor. E eu creio que não há potestade, não há demônio no inferno que possa impedir um homem ou uma mulher decidido a ir para as mansões celestiais. Se tem alguém aqui nessa manhã que ainda não te aceitou, fala ao coração dele, ao coração dela. E se ele já ouviu, Senhor, que ele não crie resistência, mas que ele se renda aos pés do Salvador. Nos protege, nos abençoa. A semana de oração acabou, mas a tua presença permanece conosco. O Senhor diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não estamos sozinhos, temos o Deus Todo-Poderoso ao nosso lado. Nos toma pela tua mão e nos sustenta, Senhor. Queremos, Pai amado, subir unânimes para as tuas mansões celestiais, para que aonde o Senhor está, esteja nós também. Fortalece a nossa fé, nos sustenta, para que possamos, em nome de Jesus, vivermos eternamente. Queremos ser, Pai amado, imortais. Queremos te contemplar face a face. Queremos acariciar o seu rosto, o seu cabelo e te agradecer, porque o Senhor não desistiu de nós. Continua com a tua igreja, nos abençoando, nos fortalecendo. E nós oramos em nome de Jesus o justo. Amém. E Deus continue abençoando a amada igreja. Até em breve, amém? Esse nome é o nome de Jesus, meu rei. Oh, quão lindo esse nome.